existe um conceito em biologia, que é até uma evidência de evolução, que é chamado de embriologia comparada. Tá? Então, a gente compara os embriões de seres diferentes. E, inclusive, tem uma polêmica grande aí, porque um dos cientistas que trabalhou com isso foi o Haeckel. E o trabalho do Haeckel é muito bonito. Se você pegar o trabalho completo dele, você vai ver desenhos muito bonitos que ele fazia de embriões. E selecionaram um desses desenhos e colocaram em livros didáticos de biologia. Só que os desenhos dele não são desenhos perfeitos do embrião realista, tá? São desenhos meio estilizados e ele, em alguns casos, ele suprimiu alguns órgãos para defender um ponto de vista dele, né? E justamente pegaram um desenho que tem algumas supressões. E aí os criacionistas colocam isso como uma fraude. É uma fraude, um absurdo, tá nos livros até hoje. Daí eles mostram o desenho do Haeckel e uma foto embaixo, fala, tá vendo? Não tem nada a ver e tal. Realmente, os desenhos do Haeckel são modificados. Agora, para um aluno que está começando, que está aprendendo, um jovem, né, praticamente uma criança, você colocar fotos de embriões é muito complexo. Tem muita estrutura ali que ele nem conhece, né? Então, o pessoal usou aquilo para simplificar. E aí passa como fraude. Não invalida o fato de que a embriologia recapitula a evolução. Então, você olha uma metamorfose, você vê que o embrião era diferente do adulto, né? E que não tinha alguns órgãos. Posso colocar uma fotinho aqui de um agnato? Pode pôr aí, se você quiser compartilhar também. Ah, tá pondo aí no C já. Isso. Isso daqui, algumas pessoas chamam de peixe, tá? Mas, por exemplo, o olho dele não tem musculatura para ele mexer. Tentar mostrar, não sei se dá para ver o mouse aí, né? Mas dá para ver. O olho dele não mexe. Aqui, a boca não tem mandíbula. Sim. Tá? Isso é chamado agnato. Agnato, né? Gnato quer dizer mandíbula. A é sem, então ele não tem mandíbula. Sim. Aqui ele tem as fendas, esses buraquinhos, é porque ele pega a água pela boca. Na verdade, ele tem uma narina aqui em cima, tá? A água entra e sai por aqui. E nesse meio do caminho passou pelas brânquias. Sim. Enfim, ele é muito parecido com um peixe. Porém, eles não têm mandíbula. Tá? Então, provavelmente, os peixes evoluíram, não desse aqui, porque ele é atual, mas de alguns seres de um grupo desses daqui no passado. Agora, vamos pegar o embrião desse cara aqui. Ele tem larvas. Ele produz larva. Ele produz uma estrutura aqui nas costas dele, na região dorsal, que chama notocorda. E muitos deles, de algumas espécies, nem forma coluna vertebral, só fica notocorda. O esqueleto é cartilaginoso. Tem uma série de características que a gente chama características mais primitivas. Agora, pega um embrião de humano, que ele tem uma complexidade grande até, né, um humano. O nosso embrião tem notocorda, que ela desaparece e no lugar surge a coluna vertebral. O nosso embrião tem essas fendas branquiais que tem no embrião desse agnato, tá? Então, a embriologia mostra algumas estruturas que a gente tem no passado, que a gente tinha no passado. Isso é inegável. Não está errado. O Haeckel não estava errado, embora os desenhos dele não fossem perfeitos, né? Sim. E cadê? Isso é um exemplo de aumento de complexidade. Você tem um estágio da vida que não tem mandíbula ainda. Depois vai ter mandíbula. Depois o olho vai poder se movimentar. Ao invés de uma narina, você vai ter duas. Depois aquelas fendas, nos tubarões ainda são assim, peixes cartilaginosos. Nos peixes ósseos, essas fendas já não são assim, elas têm uma proteção, que é o opérculo, né, que fica abrindo e fechando. Então, quando você olha os grandes grupos, você vê o aumento da complexidade acontecendo. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, numa dessas espécies, ela possa ficar mais simples ao longo do tempo, porque foi o caminho evolutivo que tomou ali. Sim. Então, não existe uma regra, vai ficar mais complexo ou vai ficar mais simples. É o que acontecer em termos de variabilidade e seleção natural, né? Exatamente.